Então, vamos lá. Acho que eu vou pôr até um fone de ouvido, para ver se vocês conversarem comigo. A qualidade, pelo menos, é melhor. A qualidade do áudio aqui muito ruim no meu microfone, não, no meu PC. Pronto, agora fica melhor. Espero que não esteja muito alto aí o volume. Tá bom. Ângela, tô no dados do celular, professor. A qualquer momento posso cair. Teu neto está fora do ar aqui em casa, mas dera até 8, deve ser 8 horas, volta. O que duvido, mas estou tentando. Não, beleza. Já está avisado. Alguém me lembra aí qualquer coisa, pessoal. Aqui também à tarde estava uma encrenca. Caiu a internet. Eu achei que não ia nem ter aula hoje, porque estava travando toda hora. Pessoal, vamos lá. Vamos tocar aqui enquanto isso. Vamos levando enquanto dá. Algoritmo do avestruz. Então, a aula passada nós estávamos falando a respeito de deadlocks. Eu falei que deadlocks é uma condição de impasse. Tudo bem? Então, é quando alguma coisa acontece no seu sistema, que o seu aplicativo, um fica dependendo do outro, um laço infinito. E um deles vai ter que abrir mão. Lembra do carro, quando chegou em cima da ponte? Não ia nem de um lado nem do outro. Um dos dois carros tinha que abrir mão para o outro poder passar. Então, basicamente, é isso que acontece em deadlocks. Bem, algum dos veículos tem que dar, vai ter que abrir mão, voltar, né, para o outro conseguir passar. Isso naquele caso da ponte. No nosso dia a dia real, o que que é? O programa vai ter que abrir mão do recurso, o que está fazendo travar. Quer seja a memória, quer seja HD, quer seja o que for o recurso. Tudo bem? Ele vai ter que liberar. Normalmente, recursos preemptivos são os primeiros que são liberados. O que é preemptivo? Você pode soltar e pegar mais tarde que não tem problema nenhum. Tipo, teclado, mouse. Você libera o teclado, o cara usa. Na hora que voltar, você continua digitando onde parou. Você está com Word e Excel aberto aqui. Aí você está aqui no Word. Aí você está digitando no Word. De repente, você clica aqui no Excel. Você liberou o recurso desse cara. Aí você começa a digitar aqui. Esse daqui está paradinho. Na hora que você clicar aqui e voltar a digitar, ele continua da onde parou. Então é um recurso preemptivo. Você pode tirar e não vai fazer diferença nenhuma. Tudo bem? Então, normalmente a gente libera recursos preemptivos. Coisas que não destroem nada, ninguém vai perder nada. Um recurso não preemptivo, um CD. O cara está gravando o CD. Ah, tá travado. Eu não posso liberar o CD pro cara. Se eu liberar, o cara perde a gravação. Entenderam isso daí? A maior parte dos sistemas operacionais não trata deadlocks. Ele assume literalmente o algoritmo do avestruz. Quer dizer o quê? Não existe problema. Ah, mas travou o Windows, travou o Linux. Meu, você entra lá no Ctrl Alt Del, entra no gerenciador de processos e mata o processo. Ou no caso do Linux, você entra lá no PS, né, nos processos do Linux, e dá um kill, mata um determinado processo e já era, acabou. Então essa é a ideia, ok? Prevenção, algumas formas de fazer isso daí. Exclusão mútua. O que é isso daí? É uma área que se duas pessoas tiver que usar uma área compartilhada, uma área em comum, ou um recurso em comum, nunca as duas podem estar com o recurso ao mesmo tempo. Então, o que é isso? Se eu entrei, outra pessoa não pode entrar. Enquanto eu não sair, outra pessoa não pode entrar. Exemplo, uma transação. Vou fazer um saque no banco. Enquanto eu estiver mexendo na minha conta bancária, ninguém pode mexer na minha conta. É uma exclusão mútua. Tudo bem? Eu entrei, ninguém mais entra. É um jeito de evitar. Ok? Posse espera. Deve garantir que sempre que um processo requerer um recurso,
ele não esteja de posse de nenhum outro. Então, como que eu vou prevenir isso daí? Se eu precisar de alguma coisa e vou usar a impressora e o HD. Então, antes de começar o programa, o que eu deveria fazer? Eu olhar se todos os recursos que eu preciso estão liberados. Se estiverem, eu requisito todos os recursos. Aí, quando eu tiver todos os recursos, aí eu começo a rodar. Ah, mas está precisando do drive, do CD, por exemplo, e você não tem, outra pessoa está usando. Se está usando, então eu não posso começar. Por quê? Porque senão vai criar um deadlock. Se eu começar a tentar usar, chegar lá na frente, ficar travado, começar a usar os outros recursos. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui com canetas. Você deve estar vendo minha câmera aí. Tem várias canetas coloridas. Eu preciso das 4 cores para rodar. Aí eu olho. Eu tenho as 4 cores, eu requisitei 3, uma está sendo usada por um outro programa. Então, quando acontecer isso daí, eu preciso daquela caneta e ela está sendo usada, o que eu tenho que fazer com essas outras que eu peguei? Libero tudo, deixo quieto, liberei. Por quê? Porque alguém está usando essa daqui. Aí eu espero. A hora que der minha vez de novo, eu olho. O cara já liberou a caneta vermelha? Ah, já! Então agora eu posso pegar todos os recursos. Então eu só posso começar a executar meu programa se tudo que eu preciso para executar estiver na minha mão. Entenderam? Professor, só o exclusão multas, pode passar rapidinho que eu não entendi direito. Por exemplo, você tem um recurso na sua máquina. Vou dar um exemplo aí. Drive de CD. É um recurso que você tem. Então, você pode entrar com um esquema de exclusão mútua. O que quer dizer a exclusão mútua? É uma área de segurança que quando o cara entrar, ninguém mais entra. Então, se eu peguei o drive de CD, ninguém mais pode tentar pegar ele. Todos os programas que tiverem alguma coisa com CD ficam bloqueados. Só eu posso utilizar enquanto estiver usando o CD. Entendeu? Aí a diferença do outro seria que ele não impede outros programas de usar, ele só fica esperando ficar livre? Exatamente. Ok. Os outros tem que ficar uma espera na exclusão multa, o cara fica esperando, gastando um pouco de CPU, esperando a vez dele. No caso do posse-espera, ele tenta, para poder executar, ele só executa se tiver todos os recursos na mão dele. Tudo que ele for usar tem que estar na mão dele. Então, antes de começar a executar, ele olha, tudo que eu preciso, o que eu vou precisar disso, disso, disso. Tudo que eu preciso está na minha mão? Tá, então eu executo. Tudo que eu preciso está na minha mão? Não. Então, o programa nem começa a executar. Entenderam? Sim, professor. Então, no caso do posse-espera, antes de começar, ele olha se tudo que ele precisa está na mão. Para fazer isso daí, o seu programa tem que ser modificado. Então, no começo do seu programa, você deveria falar tudo que você vai usar. Olha, eu preciso de impressora, eu preciso disso. Você colocaria a lista dos recursos que você vai usar no começo do seu programa. Por que isso? Para o sistema operacional, na hora que for rodar, ler esse comecinho e falar, ele vai precisar disso, disso, disso. Ele tem tudo isso disponível? Tem. Então põe ele para executar. Não tem, então nem entra. Ficou claro? Sim, professor. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Nenhuma? Inexistência de preempção. O que é preemptivo? Uma coisa que você pode tomar sem detonar nada. Você não pode supor isso quando você está usando deadlock. Tudo bem? Não dá para poder fazer. Então, como você tem essa pressuposição que os recursos não são preemptivos, quer dizer o quê? Por padrão, se eu não falar nada, eu não posso tomar o recurso.
Imagine que o cara está imprimindo. Isso daqui é impressora. O cara está usando essa impressora. Está usando lá. Tá imprimindo lá o negócio. Eu posso tomar isso daqui? Pegar a impressora no meio da impressão do cara? Não, senhor. Não. Seu irmão está imprimindo uma folha, um trabalho TCC. Não dá para pegar no meio do caminho e imprimir o meu. Eu tenho que esperar ele terminar. Então, todo recurso, eu tenho que assumir que ele é não preemptivo. Eu não posso tomar o recurso dele. Então, toda vez que eu vou precisar de uma coisa, eu tenho que olhar. Aí cai no negócio lá. Isso daí é uma regra. Assumir que todos os recursos não são preemptivos. Então, cada vez que eu for precisar de alguma coisa, eu tenho que olhar se tudo que eu vou usar está na minha mão ou não. Se tudo que eu preciso está na minha mão, não, aí eu começo a rodar. Se eu fizesse isso, não tinha deadlock. Entenderam? Porque para ter deadlock, quando acontece deadlock, você tem um recurso que ele é não preemptivo, tudo bem? Que não dá para tomar da pessoa. Cada programa pega um, né? E um não libera para o outro. Entenderam o problema? Posso assumir que todos os recursos são preemptivos? Nunca. A maioria dos recursos são não preemptivos. O que é isso? Você não pode tomar. É igual à impressora. A impressora é não preemptiva. Você não pode tomar enquanto a impressora está funcionando. Ok? Recursos preemptivos que você pode tirar. Por exemplo, caixa de som. Você está lá com a sua caixinha de som lá, com um cabinho lá ligado. Aí você vai lá e arranca a caixinha de som. Estragou alguma coisa? Não, você parou só de ouvir, talvez. Aí você liga de novo o hardware. O que acontece? Continua funcionando da onde estava. Não tem prejuízo assim. Seu programa não vai esculhambar por causa disso. Entenderam a ideia? Agora a impressora, dá para mim tomar ela? Não. O drive de CD está gravando, dá para tomar ele? Não. Então isso é um exemplo de recurso não preemptivo. Todos entenderam? Vocês estão aí ainda? Ah, beleza. Então, quer dizer, se eu precisar de alguma coisa que alguém está usando, qual a ação que eu deveria fazer? Parar, liberar tudo que eu tenho na minha mão, para não ficar nada travado. Eu não posso falar assim, olha, estou precisando da caneta vermelha, está com outro, eu vou ficar segurando essas daqui. Não pode. Você vai conseguir fazer alguma coisa sem a caneta vermelha? Não. Então, libera essa daqui. Por quê? Porque pode ser que outros programas precisem dessas canetas. Quando essa daqui liberar, aí você usa tudo. Entenderam? Então, diferente do mútuo, ele libera se não poder usar no momento. Exato. Beleza. Entendi, então. E a última, que é a espera circular. É evitar de você fazer um grafo e fechar um círculo. Um depende do outro, que depende do outro, que depende do outro, que depende do primeiro. Então, às vezes, só de você alterar a ordem de execução, quem vai executar primeiro, quem vai alocar primeiro, já resolve o problema. Então, como que você tem que fazer? Tem que acabar com a espera circular. Um depender do outro. Ah, esse programa pegou a caneta preta, aí esse outro precisa da azul e da preta. Aí fica um parado aqui com o outro. Aí esse outro precisa do verde com azul. E depois o outro aqui precisa do vermelho com preto. Um fica dependendo do outro. Se eu ficar uma linha aqui, um depende do outro, não dá certo. Eu tenho que quebrar esse negócio, tirar um. Por quê? Aí um deles vai ter que devolver a caneta,
Aí esse daqui que precisa da caneta vermelha e a preta executa, libera a azul. Aí a azul com a vermelha executa, tudo bem? Libera a azul. Aí ficou a vermelha. A vermelha com a verde executa, aí acabou, terminou o processo. Então você vai ter que quebrar essa espera circular. Normalmente, como é que eu faço isso? Eu mato um dos programas. Ou o próprio programa, como é que eu vou falar? De bom grado, vai liberar o recurso. Como que vai fazer isso? O programador pode fazer isso. Ele verifica. Olha, estão usando a coisa que eu precisa? Tá. Se tiver, então libera tudo. E começa de novo. Seria uma ideia de fazer. Para fazer qualquer uma dessas soluções, qual é o problema, pessoal? Qual é o problema de implementar qualquer uma dessas soluções? Dá muito trabalho. Além de dar muito trabalho de programação para rodar, eu teria que conhecer o programa. Como é que eu libero um recurso sem saber que recurso que eu posso liberar? Tenho 2 programas rodando. Como eu sei que naquele momento, qual dos 2 programas eu posso matar? Tem uma espera circular. Está todo mundo travado. Eu preciso quebrar essa espera circular. Então, um dos programas eu vou ter que fechar. Como que eu localizo qual é o programa que eu vou fechar? Como é que eu sei que programa que eu vou fechar? Tem o Word e tem o Excel. Qual dos 2 eu fecho quando eu tiver um dependendo do outro? O Word precisa da impressora que está com o Excel precisa do mouse que está com o Word. Vai imaginar que fosse uma coisa louca assim. Como é que eu faço? Eu tenho um deles vai ter que encerrar. Eu vou ter que matar um dos processos para liberar o recurso para o outro terminar o programa. Tenho 2 programas lá dentro. Como é que eu decido qual dos 2 é mais importante? Quem é mais importante, o Word ou o Excel? A resposta vai ser depende. Depende do que você está rodando. O Word é o seu TCC. O Excel é a planilha de cálculo ali que você acabou de fazer. Aí o cara fala, qual que é o mais importante? Ah, é o meu TCC. Então eu mato o Excel. Ah, então o Excel é sempre menos importante? Não. Pode ser a planilha de custo da sua empresa, com o histórico dos últimos 5 anos. Demorou um absurdo para você fazer aquela planilha. Então agora ela é mais importante do que um documento, por exemplo, um memorando que está no Word. Entenderam isso daí? Ô, professor, Pode falar. mas não tinha como salvar o arquivo, aí depois fechar, para depois rodar os aplicativos? Poderia. Dependendo do tipo de. Por exemplo, depende do tipo de aplicação que você está fazendo. Aí o seu aplicativo teria que fazer isso. Ó, eu vou salvar tudo para continuar depois. Você, programador, tinha que prever isso. Qual é o programador que prevê isso daí? Você colocar lá na sua linha de programação. Se tudo que eu vou precisar não tiver comigo, então eu vou liberar tudo. Aí depois eu faço um outro if embaixo. Quando voltar, eu continuo. Alguém já viu alguém fazer isso? Então o programador nunca se preocupa com isso. Como o programador nunca faz isso, por quê, pessoal? Porque se o programador for fazer tudo isso, daí demora tempo, demora recurso, ele vai ter que programar um monte de linha. E toda hora ele vai ter que fazer essas verificações. Aí o programa dele nunca roda, porque aí o dele sempre mata para atender os dos outros. Aí se tiver o programa dele e aquele de cartas lá, o campo minado ou paciência estiver rodando, entre os dois você roda o paciência e mata o programa do cara. Então nenhum programador põe o dele na reta, né?
Sim, Gustavo colocou aqui o salvar automaticamente. Sim, ajuda. É uma solução da Microsoft, não do usuário. O usuário não precisa ir lá e salvar. A Microsoft faz isso sozinho. É interessante a ideia? Sim. Ajuda pra caramba, porque ela sabe que existe deadlock. É, exatamente, uma solução. É uma gambiarra, na verdade. Por quê? Tudo que você está digitando, ele fica salvando, gastando CPU para ficar fazendo isso no disco. Mas é melhor isso do que você perder tudo. Então, geralmente, ele salva a cada 10 minutos, automaticamente. Então, se você perder uma coisa, você perde só 10 minutos. Ele decide qual programa matar pelo tempo de utilização daquele processo? Pode ser um algoritmo. O Windows não faz isso. O Windows simplesmente deixa a tela tudo travada. Você entra lá no Ctrl+Alt+Del, você dá o Ctrl+Alt+Del lá no seu gerenciador de tarefas. Aí entra no gerenciador, aparece todos os programas aqui, ó. Você clica em cima do programa e finaliza. É assim que funciona. Ah, mas por que ele não mata já o programa? Porque ele não sabe. Ah, então vamos fazer pelo tempo de utilização. O que faz mais tempo que você está usando, você deixa. O que é mais novinho que você acabou de rodar, você mata. E se ele é o que está controlando, o que está acabando de rodar é o que está controlando a usina nuclear? Aí você mata e explode todo mundo. Enquanto isso, você deixou salvo paciência com o jogo da semana passada, que o cara abriu e não terminou. Entendeu, Douglas? Então é meio complicado. Como é difícil descobrir, você teria que ter uma inteligência artificial e mesmo assim ela ia errar, porque depende do contexto. Agora é importante um software, mais tarde pode ser outro, depende de quem estiver sentado. Para duas pessoas aqui eu perguntar qual é o software mais importante, cada um vai ter uma resposta diferente. Se o TCC tiver 10 minutos e a planilha tiver 20, ele só vai matar o CCC que foi alterado com uma atualização. Sim, pode acontecer. Aí perde tudo. Professor, eu só não entendo porque, pelo menos pra mim, quando tipo trava duas coisas, eles não deixam muito claro que você tem que escolher um para fechar. Eles falam, tá travado, uma hora pode voltar. Estranho, só o Windows não deixar mais claro, ó, você pode escolher um desses dois para fechar, hein? Ele só fala, travou, se vira aí. É. E a responsabilidade da Microsoft de assumir alguma coisa? Não, mas Claro que- é só tipo, você tem que ir lá na tarefa e finalizar. Você fala, só no display, ó, você pode finalizar um desses dois. Mas pô, você escolhe, mas você pode fazer isso. Mas eu sinto que eles nem fazem, eles só falam, travou. exatamente. Eles tiram dele da reta. Não quero ver nada. Você que exploda. Você que decida qual deles você quer matar. Eu só falo que tá travado e você escolhe um aí e mata. O que você achar melhor. Ela não assume nem o risco de aconselhar. Senão o cara pode falar, mas tem um pessoal me aconselhou. E aconselhou errado. Então, para não dar aconselhar nada, simplesmente ele ignora. Entenderam? Exatamente. Gustavo colocou uma ótima aqui. Ó. Se você errar, o erro é seu. O problema é seu. Não quero nem saber o que está acontecendo. E isso que a Microsoft faz, é isso que o Linux faz, e a grande maioria dos sistemas operacionais faz. Ok? Poderia fazer um algoritmo que verificasse dinamicamente quem está rodando, ou para nunca acontecer uma espera circular, um dependendo do outro, nunca um programa executar, pegar todos os recursos, ou se ele não pegar, o programa tirar os recursos dele. Poderia fazer isso? Até poderia. Só que daria muito trabalho, despendiaria muita CPU para fazer isso, e a quantidade de deadlocks que acontece no seu sistema, pessoal, é pequena.
Por quê? Porque a quantidade de aplicativos que geralmente o usuário está trabalhando ao mesmo tempo é 2, 3, não é tantos assim. Se o cara está gravando o CD, ele normalmente não abre um programinha para ver o que tem dentro do CD. Entenderam? Antigamente era até legal. Eu vou contar uma história que há muitos anos atrás, gasta muita grana para fazer isso. Exato. Só muda a interface, coloca algumas coisas a mais e lança. Exatamente o que eles fazem. Dá um afloramento, fica mais bonitinho e passa para frente. Os caras não perdem tempo. Dá muito trabalho para poder fazer isso daí. Ok? Há muitos anos atrás, na idade de vocês, de faculdade, o André, um amigo nosso, ele e o Mauro compraram um gravador de CD. Era SCSI na época. Era uma tecnologia fantástica para a época. Gravava em excepcionais 1x. Então, você demorava 50 e poucos minutos para gravar um CD, não é um DVD. Um CD era basicamente uma hora e pouco para fazer uma gravação de um CD, que daria 600 megas mais ou menos para gravar. Então era extremamente lento. E por que alguém faria um negócio desse? Era a tecnologia que tinha, e quando você colocava o seu programa para gravar, era tão lento o negócio e tão perigoso outra pessoa abrir e o Windows, como não tratava nada, tá gravando o CD e alguém ir lá e mexer e perder a mídia, que simplesmente ninguém chegava perto. Pra vocês terem uma noção, eles arrancavam a tampa do computador, enfiavam um ventilador, esse ventilador caseiro, bem na frente, assim, para jogar bastante ar. Por quê? Porque ele esquentava para não ter perigo de pegar fogo, alguma coisa assim, e saía de perto. O cara colocou gravar. Ele nem relava mais no seu teclado para não gerar uma interrupção, alguma coisa que pudesse travar o programa. Entenderam o problema? Por quê? Porque eles tinham medo de gerar um deadlock. Mas gerava bastante. O Windows não tinha esse monte de gerenciador igual tem hoje. Hoje você não tem acesso direto ao hardware, porque o problema é o hardware, né? Então todos esses recursos geralmente são de hardware. Então como é que você faz hoje? Você tem um gerenciador. Quero imprimir, você manda para o gerenciador de impressão, ele que vai imprimir. Então é um programa, você vai colocar numa fila. Tudo bem? Então como que eu evito isso daí hoje em dia? Você tem o gerenciador de impressão, como se fosse daqui, ó. Daqui é o gerenciador de impressão. Tudo que você quer imprimir, você vai colocando numa fila. Ah, vou imprimir esse arquivo. Ah, vou imprimir esse. Ele vai colocando numa fila. Vou imprimir esse. Vai ficando lá. Tudo bem? Vai ficando aqui na lista. Quando der a hora dele, a impressora liberou. Eu coloco o primeiro programinha para ser impresso. E os outros ficam na fila. Ah, terminou aquele programa. Eu pego o outro e coloco para imprimir. Ah, terminou esse programa. Pego o outro e coloco para imprimir. Então é assim que eles usam hoje. Você não manda imprimir, você joga dentro do gerenciador de impressão e fica numa fila, fica num HD salvo, aguardando a vez dele para ser impresso. Entenderam o jeito de resolver o problema? Isso você vai no algoritmo de exclusão mútua. Quer dizer que tem uma região que só um pode estar usando, a impressora. Quem pode usar a impressora? Ela é um recurso não preemptivo. Somente o gerenciador de impressão. O gerenciador de impressão ele pode se comunicar com a impressora, só ele. E todo mundo que quiser usar a impressora, manda para o gerenciador de impressão e ele pega e manda para a impressora. Pronto, você agora não tem dois programas acessando recurso mais. Resolveu um problema. Entenderam? Alguma dúvida até aqui? Alô?
Eu sei que é meio chato essa parte, pessoal, mas se ninguém fala nada, é um tédio também. Esse negócio, eu não entendi, por que eles não são tão interessantes? Eu não entendi o lado negativo deles. Como? Ali que você colocou, existem vários. Não cheguei nessa parte ainda. Ah, tá. É só do slide anterior. Dá até aqui. Alguma dúvida? Não, de boa. Pensei que você. Não, essa parte eu vou falar agora. Recuperação de deadlocks. Existe algoritmo? Existe. Existem vários algoritmos que você pode usar aí com inteligência artificial, etc. Mas eles não são interessantes por quê? Porque requerem muito recurso. Você precisa de muita máquina, você precisa de muita memória. Então vai ficar um programinha. O que aconteceu? Voltou. Você vai precisar de um programinha só para poder ficar gerenciando. É um programa rodando só para evitar deadlock. Quantos deadlock ocorrem por dia? Quantas vezes a sua máquina trava por dia? Uma vez? Às vezes não. Você passa o dia inteiro e não trava nenhuma vez? Já repararam nisso? Se travar só uma vez, eu agradeço, professor. Trava mais de uma vez por dia a sua máquina? Ela por inteiro não, mas os programas assim, Vai, de vez em quando. de vez em quando, é bondade. Se trava muito, aí seria interessante um recurso desse daí. No meu caso, por exemplo, minha máquina é difícil travar. Trava uma vez por semana. Então, no meu caso, não compensa ter um sistema desse daí. A Microsoft vai pela maioria. Na maioria dos computadores, você vai travar uma vez por semana, uma vez por mês. Celular, normalmente não fica travando toda hora. Por que trava? Porque às vezes você tem pouca memória, ele fica usando o HD, que é um recurso não preemptivo. Então, um monte de gente usando HD, uma hora um trava. Se você tem mais memória, você usa menos o HD. Se você usa menos HD, menor a probabilidade de ficar travando o seu sistema. Entenderam essa brincadeira? Então, se você tem bastante recurso, como teoricamente vai travar pouco, às vezes não compensa você gastar uma solução para fazer um negócio que vai usar uma vez por mês e ele vai ficar gastando 5%, 10% da sua CPU para fazer isso daí. Segunda forma, recuperação através de preempção. O que é preempção? Se eu tiver dois programas, um precisa do outro, tem algum deles que é preemptivo, quer dizer, algum dos recursos é aquele um que eu posso tomar e devolver depois que não vai estragar nada, tipo monitor. Você está aqui usando o monitor, alguém precisa do monitor. Se você arrancar a ponta do monitor e emprestar para a pessoa, depois ela te devolver e você plugar de novo, vai fazer alguma diferença para você? Estraga seu programinha? Não. Você pode ir lá com o seu monitor. Agora, se eu vier aqui e puxar o cabo do monitor, vai ficar preto, lógico, né? Porque o monitor não tem mais sinal. Mas a partir do momento que eu plugar novamente, eu continuo exatamente onde eu estava. Então, o monitor é um recurso preemptivo. Eu posso tirar e depois devolver. Então, tá dois programinhas aqui. Um está usando o drive de CD e o outro está usando o monitor. Um precisa do outro. Aí eu olho. Tem algum que é preemptivo aqui? Esse é o monitor e esse daqui é o drive de CD. Drive de CD, se eu tirar no meio da gravação, eu perco a mídia. Estraga. Monitor, eu tiro e ponho a hora que eu quiser. Então, esse é preemptivo. Esse é não preemptivo, quer dizer, se eu tirar, vai estragar. Tá os dois rodando. Um precisa do outro. Se eu tiver que escolher um programa para poder tirar o recurso, qual dos dois você escolheria? O vermelho ou o preto? O preemptivo ou o não preemptivo? Preciso tirar, eu vou tomar dele. Qual deles eu posso tomar sem detonar? O preemptivo. Preemptivo? O preemptivo. No caso, a caneta vermelha. Eu posso vir aqui, ó, pá, pego ele, uso o que eu preciso, terminou.
libera os recursos, aí você pode voltar aqui e colocar aqui que ele não estragou nada. Continua a partir de onde estava. E agora a caneta está liberada, você pode utilizar. Entenderam? Mas o programa sabe o que é preemptivo e o que não é? O programa não. O sistema operacional deveria saber. Como isso? Através do driver. Quem fabrica o recurso, quem fabrica o componente, deveria falar para o sistema operacional se aquele componente é preemptivo ou não. Ah, mas eu sei que o monitor é preemptivo. Ah, você sabe porque eu falei agora. E o computador, você acha que ele adivinha que o monitor pode ser arrancado e não vai acontecer nada? Entenderam o problema? Então, como que deveria ser? Todos os recursos, mouse, com teclado, monitor, drive de CD, enfim, Bluetooth, tudo, deveria vir lá escrito, ó, esse recurso é preemptivo, esse recurso não é preemptivo. Quando ligasse ele na máquina, ele deveria avisar. Se você ligasse a impressora no computador, a impressora deveria avisar, falar, olha, eu não sou preemptivo, hein? Entenderam? O hardware deveria falar isso. Quando liga, ele já deveria avisar o sistema operacional se ele é ou não preemptivo. Ficou claro? Sim, sim. Isso é feito hoje? Não. Poderia ser feito? Sim. Se todos os fabricantes concordassem em fazer isso. E por que não faz? Não tem interesse. Principalmente quantos fabricantes existem de componentes no mundo? E para esse negócio funcionar, todo mundo teria que aderir. Entenderam? E por último, recuperação através de reversão de estado. O que é reversão de estado? Se não deu certo, volta tudo. Então ele faria como se fosse uma lista de coisas que ele fez. Ó, eu alterei isso daqui, eu fiz isso, eu fiz isso. Então ele faria como arquivo de log. Então o cara criaria um arquivo de log aqui. Ah, o meu programa tem que mexer em 3 lugares. Mexi nesse, anota lá, eu mexi na caneta vermelha. Mexi na caneta azul, ou marrom não, preta. Mexi agora na caneta azul, eu ia fazendo um log de tudo que eu mexi. Se na hora que eu fosse mexer na verde desse pau, eu volto tudo. Ó, volta de novo, pega lá e volta ao que estava antes. Volta ao que estava antes. Volta ao que estava antes. Para não estragar tudo. Então, se der pau, volta tudo. Quem faz isso? Banco de dados. Banco de dados tem um negócio chamado transaction. Transaction é exatamente para fazer isso daí, para evitar deadlock. Mas ocorre deadlock em banco de dados? Ocorre. Então, o próprio cara que fez o banco de dados, que fez o softwarezinho de banco de dados, faz esse tratamento lá dentro. Exatamente através de recuperação de estado. Então, quem faz o banco de dados, um Oracle, um SQL Server ou qualquer outro banco de dados decente, ele faz esse tratamento lá dentro. Existe uma rotina chamada, vocês vão ver isso em banco de dados, quando chegar lá, chamado transaction. O que é transaction? Quando ele precisa fazer alguma coisa, ele abre uma exclusão mútua. Ele bloqueia o registro. Ó, o que você vai mexer? Vou mexer nisso, nisso e nisso. Bloqueia todo mundo que ele vai mexer. Ninguém está usando? Não. Aí começa a transação. Faz tudo o que precisa e tenta salvar. Se deu certo, beleza. Se deu errado, volta tudo. Dá rollback. Volta ao que estava antes, dá uma mensagem para o usuário. Ó, não deu certo, tenta de novo. Exemplo. Vamos imaginar que um banco, Banco Santander, Banco do Brasil, sei lá, um dos bancos aí qualquer, Banespa, você está usando o caixa eletrônico deles para fazer um saque. Aí você vai sacar dinheiro, você põe lá R$1.000, quero sacar dinheiro.
Aí ele vai lá na sua conta, verifica se tem R$1.000. Ah, tem. Então ele bloqueia para ninguém mexer agora. Por quê? Porque eu vou alterar o valor da conta do cara. Então ele bloqueia o Renato lá, o registro do Renato. Então quem faz isso daí? O sistema operacional, ou programinha de banco de dados. Bloqueia o Renato lá. Aí agora eu vou sacar R$1.000 dessa conta, tira R$1.000 da conta dele e tenta abrir a portinhola lá do caixa eletrônico para entregar o dinheiro. Aí na hora que vai entregar o dinheiro, por um acaso a portinhola está travada. Não abre. Deu um pau. Ou não tem dinheiro. Travou lá. Não deu certo a contagem de célula. O que ele tem que fazer? Pode sacar o dinheiro e ficar? Não te entregou e deu baixa de R$1.000? Não. O que ele tem que fazer então? Dá rollback. Volta tudo. Devolve o dinheiro para dentro da máquina. Volta aqui. Volta o dinheiro que estava antes. E libera o registro. Ficou claro? Ô, professor, Oi. só uma coisa, quando eu estava fazendo o trabalho de sistema operacional, ele falava do, eu não sei como pronunciar, jornalado, sistema É, jornalado. journaling. Não seria isso também um método? Exatamente isso para fazer recuperação de dados. Você vai gravar alguma coisa, ele cria no Journal primeiro, antes de gravar realmente dentro do HD. Porque na hora que ele estiver gravando, deu um pau de energia, ele tem uma cópia no Journal. Aí ele sabe o que ele tem que voltar. Ou o que ele tem que fazer para poder acabar de gravar certinho. É que soa muito parecido, eu tava pensando se era a mesma coisa. É, mas a ideia é a mesma. É um jeito de evitar que trave tudo. Fica mais lento? Fica, porque no caso do Journal, você tem que armazenar esse log primeiro, para depois salvar fisicamente. Então você, na verdade, grava 2 vezes. Só que o banco de dados fica mais garantido. Se acabar a energia no meio do caminho, você não perde as coisas. Entenderam? Sim, professor. Ainda bem que lembrou. Journal é uma coisa interessante. Até aqui alguma dúvida? Não? Recuperação através da eliminação do processo. Essa é a mais grosseira. Qual que faz? Escolhe um e mata. Como que eu recupero? É o que o Windows faz. Manda você fazer isso, na verdade. Tá tudo travado. A máquina travou. Como que você recupera? Escolhe um dos programas e vai matando. E como é que você vai colocar exatamente o programa? Não sei. Pode ser que você mate e não acontece nada. Você só matou o programa. À toa. Entenderam? Eu, particularmente, como é que eu faço isso? Como o Windows não faz sozinho, quando trava alguma coisa, eu pego todos os programinhas que eu posso gravar, eu vou lá e salvo tudo. Estou usando Word, salvo. Estou usando Excel, salvo. Estou fazendo uma edição de uma imagem, salvo. Eu salvo todos os programinhas que não estão travados ainda. Deixo tudo salvo. Por quê? Porque eu vou matando os programas. Aí eu vou fechando os programas para ver se libera aquele programa que está travado. Entenderam como que eu faço? Ah, mas vai ter trabalho de abrir de novo. Beleza, eu abro de novo, mas pelo menos não perdi nada. Eu continuo dali em diante. Se você trabalha com edição, precisa de imagem, essas coisas, você sempre fica salvando a cada 5 segundos, com medo É, disso. de tempos em tempos eu salvo. Eu tenho essa mania também. Salvar bastante. Estou fazendo, eu salvo. Por exemplo, estou numa planilha do Excel. Meu, de cada 3 minutos, 1 minuto, eu vou lá e salvo. Salvar. Estou fazendo, salvar. Por quê? Para não perder nada. Se perder, vou perder 1 minuto, 2, 3. Vai ser pouquinha coisa.
Todos entenderam? Tranquilo, professor. Prevenção do deadlock, atacando a condição de exclusão. Alguns dispositivos, como a impressora, podem fazer uso de SPU. Então, o que quer dizer o quê? A impressora não é preemptiva. Então, a impressora não posso tomar. Todo recurso que eu não posso tomar, eu crio um gerenciador para ele. O que é o gerenciador? Um programa que vai acessar a impressora. E que é o SPU? É um pedaço de memória onde que cada vez que chegar alguma coisa, eu vou gravando nesse pedaço de memória e vou armazenando ali, para depois ir pegando aqui e imprimindo. Entenderam? Uma espécie de um buffer. Então, como é que funciona? Uma maneira simples de tentar evitar isso daí, deixa eu colocar uma tela em branco aqui, é você criar um SPU. Então, aqui eu tenho a minha impressora, tem minha impressora aqui, eu crio um programa que é o gerenciador de alguma coisa, então o gerenciador de impressão, o GI, no meu caso aqui, e ele cria uma área de memória aqui, ó, com ele, e fica em branco. Ah, vou mandar imprimir alguma coisa. Ele vem e coloca o seu programa aqui dentro. Coloca o seu programa aqui dentro. Aí, a partir daquele momento, não está fazendo nada? Não, ele começa a imprimir. Manda lá para a impressora, começa a imprimir aqui. Chegou outro serviço. Ele coloca na fila lá, coloca o outro aqui. Chegou outro, vai colocando na fila. Conforme terminar o primeiro, o que ele faz? A hora que terminar o primeiro, ele pega o segundo aqui e começa a imprimir. A hora que terminar o segundo, ele pega o próximo e começa a imprimir, até terminar. Entenderam o que é isso? Então, uma estratégia para evitar que isso aconteça é criar gerenciador para tudo. O Windows é um especialista. Você pode ir lá que ele tem gerenciador de impressão, gerenciador de dispositivos, gerenciador de memória, gerenciador de disco. Tudo que não for preemptivo, ele tem um gerenciador. Entenderam? Então quem faz é o sistema operacional. Não... É uma maneira... Que você baixa, né? É uma maneira de evitar que o negócio trave. Gerenciador de gerenciadores. Bem é isso. Então é um jeito de atacar. Como que eu faço isso daí? Tentar fazer com que nenhum programa consiga acessar o hardware que ele não é preemptivo. Tudo joga para esse gerenciador e só o gerenciador pode acessar o hardware. Então agora não tem dois programas que conseguem acessar o hardware. Se não tem dois programas, nunca vai travar. Não cria o ciclo. Tudo bem? Para ter um ciclo, eu preciso de dois programas tentando acessar o mesmo objeto. Se eu não deixo que ninguém acesse ele só através do gerenciador, eu quebrei esse ciclo. Ficou claro? É um jeito simples de fazer? Sim. E pelo menos não gasta tanto recurso. Fica mais fácil fazer isso daí. Fica mais simples para você trabalhar. Entenderam? Prevenção do deadlock atacando condição de posse e espera. Então, o que acontece? Antes de você ter que fazer qualquer coisa, o seu programador deveria lá no comecinho falar, olha, eu vou precisar disso, disso, disso. E só começa a rodar se tudo tivesse ali dentro. Bem? E qual é o problema disso?
programador tinha que fazer essa programação, ou o sistema operacional tinha que ter preparado para isso. Só roda os programas que todos os recursos estiver com ele. Entenderam isso daí? Não, mas não seria a mesma coisa, eu esqueci o nome fácil, mas de um dos métodos que você falou de... Não, mas isso é o jeito de fazer isso. Ah, tá. É como acabar com o problema. O método você só pode rodar se você tiver tudo. Esse é o método. Então, como que eu faço isso para prevenir isso daí? No seu começo do seu programa, você deveria falar tudo o que você precisa. Aí o escalador de processo deveria olhar o quê? Olha, esse programa vai executar. Tudo que ele precisa está aqui? Tá, então deixa eu executar. Vai rodar. Tem tudo? Não, não tem tudo. Então não roda. E libera os recursos. Fazer o seu programa anunciar o que ele precisa, então. Ele teria que avisar o sistema operacional. Faz isso? Não. Isso é muito difícil você ver algum sistema operacional fazendo isso. Por quê? Porque às vezes travaria qualquer programa, né? Ele só podia rodar se ele tivesse tudo o que ele precisasse. Ah, mas eu vou, por exemplo, você vai imprimir a impressora. Mas você vai usar a impressora? Pode ser que não. O Word. Nem sempre a pessoa abre o Word e clica no imprimir. Pode ser que ele use o Word o dia inteiro. No final, clique em salvar e não imprime nada naquele dia. Mas ele teria que requisitar o recurso, impressão, logo no comecinho. Aí ia ficar bloqueado. Ninguém ia usar a impressora. Entenderam o problema? Não dá para adivinhar se você vai usar ou não o recurso. Então é legal no comecinho ele já falar, olha, se você não tem tudo, não vai poder rodar. Ah, mas eu vou usar só um pedaço do Word, não vou imprimir. Eu sei que o cara está usando a impressora. Mas enquanto isso eu não posso ir digitando texto? Ah, não, porque você vai precisar do recurso da impressora. E alguém está usando. É assim? Entenderam o problema? Então, basicamente, eles fazem esse algoritmo? Não. É um bom algoritmo que funciona, se você fizer, previne o deadlock, mas não é viável. Lembra que logo no comecinho que estava lá, que nem todos os algoritmos eram viáveis de ser executado, ou não era interessante? Esse é um que não é interessante. Tá? Você vai pôr, beleza, é um tratamento. Toda vez que você precisar, ele só vai rodar se tiver com tudo. Joia. Só que às vezes você não vai usar tudo. E você poderia, enquanto ele tá usando, outro programa está usando a impressora ou está usando o CD, você poderia ir adiantando as coisas. E se você fizer isso, esse tratamento de deadlock, você não vai poder adiantar nada. Entenderam que não ficou viável? É possível, mas não viável? Então, prevenção de deadlock, atacando a condição de não preempção. Essa é a mais inviável de todas. Você pegar e tomar os recursos que não são preemptivos, tipo a impressora. Ah, eu preciso, eu vou lá e tomo ela. Simplesmente tomo os recursos de um programa, qualquer recurso. Estou usando o gravador de CD e eu estou precisando, eu vou lá e tomo do programa. Ah, me dá esse recurso aí e pego.
Se eu fizer isso daí sem ter um gerenciador, sem ter nada, simplesmente eu vou perder o que eu estou fazendo. Então, essa é a pior forma possível. Também é uma forma inviável. Entenderam? Ele simplesmente então vai tirar de qualquer um que está usando? É. Não é, Essa é uma boa maneira? Você não é evita o realmente o deadlock. método, né? Hã? Não é realmente o método, é força bruta. É força bruta e é estupidez total. Simplesmente você tirar sem saber, simplesmente pode ser que você tire de um programa inútil. Beleza, deu certo. E você tira de um programa extremamente importante que estava gravando CD, estava imprimindo e você tira. Perde tudo. Entenderam? Sim, não é nem um pouco inteligente. Exatamente. Esse não é inteligente. Não é viável. Agora deu para entender por que eu tinha aquela expressão que nem sempre é viável? O tratamento do deadlock. Alguns não dão muito certo. É melhor você ficar sem fazer nada do que fazer isso. Ah, mas ele tratou o deadlock. Ele não travou. Beleza. Só que pode estragar o programa, pode perder uma mídia, pode estragar a impressão e eu ter que começar tudo de novo. Entenderam? Atacando a espera circular. Como que eu poderia fazer isso? Fazer uma numeração de ordenar os recursos. Colocar uma ordem para colocar uma lista. Toda vez que for executar, você vai pegando os recursos segundo uma certa ordem. Os mais importantes para o menos importante, por exemplo. Você só pode começar se você tiver os recursos mais importantes. Ou você só pode começar se você tiver o recurso menos importante. Geralmente você coloca a ordem dos recursos mais importantes. Então, nesse caso aqui, ó, eu poderia colocar aqui o recurso do menos importante para o mais importante. Então, se alguém precisar da unidade de CD, ela seria o último a ser alocada. Por quê? Porque o CD eu sei que se o cara tirar no meio do caminho, estraga. Seria uma tentativa. Colocar a ordem, colocar a numeração. Colocar um nível de prioridade para requisitar um recurso. Recursos mais simples e recursos mais complexos. Se o programa vai requisitar algum recurso complexo, nível 5, por exemplo, drive de CD-ROM, vou. Então tem que estar tudo liberado. Tá tudo liberado? Tá, então você pode acessar. Seria uma noção. Só que para fazer isso eu tinha que classificar todos os meus recursos. Impressora, CD-ROM tinha que ter uma numeração. Quem que classificaria isso? Essa é uma pergunta. Entenderam? Alô? Vocês estão aí ainda? É que eu tô tentando no segundo pra falar. Hã? Eu fico fazendo muita pergunta e você fica com medo de só eu falar. Não, é tranquilo. Normalmente essa sala sempre foi mais participativa. Sempre elogiei demais vocês por serem participativos. Agora que estão mais quietinhos. Mas no começo do ano eles eram mais participativos. Eu gosto de sala participativa, pessoal. Que fala. Principalmente porque vocês estão com a câmera desligada. Imagine eu aqui dando aula, vendo um ícone aqui com o nome de vocês. Um monte de ícones. E só. Para mim é horrível. Aí você explicou alguma coisa, eu não sei se vocês entenderam ou não. Quando eu estou em sala de aula, eu vejo o rosto de vocês, aí o pessoal fala, não estou entendendo, o que é isso? Olha, o que você está explicando que eu não estou entendendo? Aí ajuda, tudo bem? Mas, no caso desse daqui, eu não consigo descobrir se vocês estão entendendo ou não.
O Zé falou que é efeito de final de semestre. Provavelmente. Sei que é cansaço. Jamais indo para o final da semana, né? Próximo de um feriado. O povo tá louco para ir embora. Terminação de processos. Outra coisa que eu posso fazer, que é mais louca ainda. Abortar todos os processos. Fecha tudo. Famoso reset. Desligar tudo, aí acabou. Bem, essa seria o mais louco de todos. A segunda, que é o que eu faço. Abortar um processo de cada vez até que volta a funcionar. Eu vou matando os programas um por um até que uma hora o programa volta a funcionar. Você mata, uma hora vai acabar o deadlock e o programa volta a funcionar. É uma técnica. Tipo roleta russa. Vai dar certo? Garantia zero. Garantia só de ouro. Mas é melhor que a primeira, que é simplesmente meter o dedo no reset. Apesar que eu já fiz várias vezes. O negócio não tá indo, já fico com raiva, reset lá, meto bala, começa tudo de novo e vamos que vamos. E em ordem que deve ser abortar os processos. Eu coloco aqui, geralmente, pela prioridade, o que é mais importante. O negócio que é super importante, eu tento deixar, manter. É o último que eu vou matar. Tem o Word e o Paciência. Eu mato Paciência. Bem, que não tem importância nenhuma. Eu vou matando os programinhas com menor importância e deixando os programas de maior importância. Quando há um tempo de execução que foi iniciado e quanto tempo ainda é necessário para terminar. Então eu olho, o programinha está rodando faz um tempão, está quase para acabar a instalação de um programa. Está quase terminando. Eu não vou matar um programa que está quase terminando. Eu já sei que está quase terminando, então eu espero ele terminar a instalação do programa para continuar, para poder matar. Bem, para não matar no meio do caminho. Recursos que o processo usou. Então, tentar liberar ali dentro, ficar matando o programa. Olha, já liberei a impressora, não vou precisar, não tem problema, então posso matar. Não vai ter problema de perder, eu continuo a imprimir naquela página em diante. Posso usar o critério ser os recursos necessários para terminar o programa. Então, eu olho, eu preciso da impressora, está sendo usada, então eu mato aquele programa, porque não vai conseguir usar mesmo, porque a impressora está sendo usada por outro. Um exemplo. Terminar os programas que não são necessários. E por último, posso olhar se o sistema é interativo ou não. É aquele programinha batch ou um programinha que alguém tá interagindo com o sistema. Pode ser algumas condições aí que eu posso fazer. Aqui está um resumão de tudo. O que você pode fazer? Então, para evitar a exclusão mútua, eu coloco lá o SPU em tudo. Então, crio um monte de gerenciador. O posse espera, que é aquele cara que pega e fica esperando, eu posso requisitar todos os recursos no início. Então, cada vez que for executar, ele pede todos os recursos no começo do meu programa. O não preempção, para atacar o problema que quando não é preemptivo, é retornar os recursos alocados. Tentou, está faltando alguma coisa, não tenho, então eu libero os recursos. Então, o meu programa teria que estar preparado para fazer isso, para abrir mão. E a espera circular, eu poderia fazer aquela ordenação do que é mais importante para o que é menos importante. E matando o menos importante. Entenderam? Alguma dúvida quanto a deadlocks? Senhor, se eu estou com uma pequena dúvida, eu já mencionei um pouco da diferença entre exclusão mútua e o posse-espera. É que os dois ele impedem outros que outro use, certo? Certo. A diferença é o quê? Que no exclusão mútua ele já está rodando e no posse-espera ele espera para rodar? Exato. Essa seria a ideia. Ah, tá. Bem, no caso de exclusão mútua, quando acontece isso daí? Quando duas pessoas tentam usar, por exemplo, a impressora. É uma exclusão mútua. Não pode estar os dois ao mesmo tempo usando. Entendeu? Só
Só que não tem aquele negócio, eu peguei outra coisa. É só dois brigando por um recurso. Eu tenho aqui essa caneta e esse programa quer usar e esse programinha quer usar. Isso é exclusão mútua. Beleza, professor. Peguei. Tudo bem? E o que é o posse espera? Cada um tem um recurso e um não quer precisa do recurso do outro. Só que não libera. Isso é posse espera. Ficou mais claro? Sim, deu pra pegar melhor agora. Beleza. O Gustavo colocou um resumo aqui de tudo que é fantástico. Resumo do Deadlock. O melhor gerenciador é você mesmo. Exatamente. E por isso que o Windows implementa exatamente isso. O Linux implementa isso. O que é? Não faz nada. Eu abro um programinha e o cara mata o que ele quiser. Não me responsabilizo por nada. Entenderam? Alguma dúvida? Tranquilo, professor. Beleza. Então acabou a parte de Deadlock. Deadlock era isso que eu precisava passar para vocês. Então a gente acabou essa parte aí de Deadlocks. Ok? Então eu vou fazer a chamada aqui. Ó, hoje terminou, conseguimos vencer um pouco mais cedo. Swap. Deixa eu abrir aqui. Professor, Oi, pode falar. eu tenho uma pergunta sobre o semestre. Pode falar. Você tem uma noção de mais ou menos que quando acaba? Dia 10, dia 15 de dezembro, mais ou menos. Lá pro dia 10. Tem um mês, mais ou menos. Tá. Tudo bem, então. Obrigadão. Mais ou menos um mês de aula ainda. Aí tem um trabalho para passar para vocês ainda. Olha, nota. Mas eu vou dar mais uma adiantadinha para poder passar o segundo trabalho, beleza? Beleza, professor. Sistemas operacionais. Acessar. Trabalho bem suave para fechar o semestre. Meus trabalhos sempre são suaves. Vem falar hoje com a aula, não seria muito mais fácil você falar, era um dos itens do trabalho, escalonador de processo. Não, deadlocks. Como que é feito o tratamento do deadlock do sistema operacional? Hoje é fácil. A grande maioria, como é que é? Não trata. Por quê? Porque é difícil. É melhor deixar que o usuário decida como que ele vai fazer isso. Ele evita. A maior parte deles evita com a exclusão mútua. O que é? Colocar um monte de gerenciador. É o que o Windows faz. Eu encho de gerenciador lá dentro. É uma das maneiras de fazer. Linux também faz a mesma coisa. Então, vamos nós registrar aqui. Eu vou compartilhar a tela, que aí pelo menos vocês me ajudam aí, que aí todo mundo tá vendo a tela aí e vendo quem tá, quem não tá. Mais fácil. A Ângela estava aí, não sei se ela continua aí, mas ela estava com problema de conexão. Christian. Douglas. Presente. Eloá. Enzo. Não. Gabriel. O professor, o Enzo, ele pediu para avisar que ele acabou de chegar do serviço. Aí eu não sei se o senhor vai dar presença ou não. Eu falei que tá presente, eu tava falando coisa errada já. Não, mas aí ele não assistiu a aula. Fala para ele assistir a aula, depois eu dou um jeito de ver isso daí. E me avisar que eu Beleza, vou vejo avisar lá. ele. Tá Porque aí bom. é sacanagem, né? O Gabriel tá aí, né? Gabriel Nascimento. Presente. Guilherme Pérez. Gustavo Silva. Isabelle. Tá aí.
Jean, Presente. Eu tô aqui, professor. Jonathan. Jonathan. Não? João Pedro. Eu, presente. João Vitor. Presente. Joaquim. José Antônio. Tava aí. Lêner. Lêner. Não. Luana. Luana, eu vi ela aí hoje. Maria. Presente, professor. Como é bom ser notado pelo senhor. É que a gente vai conversando durante a aula, eu vou lembrando. Matheus. Não. Obrigado, Maria. Ah, Eu falar tô nisso, aqui. já está É. pronto lá o negócio para apresentar? Tá, aqui eu já pus na tela aqui para compartilhar. Aí pode ser agora na segunda aula, né? Não, hoje não é a segunda aula, né? Vai ter que ser amanhã. Ai, senhor. Me lembra no comecinho da aula. Eu esqueço. É porque Eu hoje tô é achando 2 e amanhã é 2, né? Eu esqueci Ai, desse detalhe. então. Já foi. O nosso tempo passou que eu nem vi. Não deixa eu esquecer. No comecinho da aula você já me lembra, porque senão eu esqueço. É que a aula do senhor é tão assim. Boa que a gente perde até o horário. Eu gosto dessa aula. Ah, que bom. Eu gosto de dar essa aula. Eu gosto da participação Sim. de vocês. Eu tava pesquisando aqui sobre o harmônio, que é a minha parte que eu vou falar, Aham. né? Mas é muita coisa para armazenar, e lembrar. se for falar para lembrar e tudo, né? Então, manter um pouquinho para eu poder estar falando. Ah, ótimo. Legal. O E- harmônio S. E Pode falar. é interessante, né, professor? Você está me ouvindo? Tá, né? Tô. Tô tendo aula de banco de dados, né? Aham. E o professor estava explicando um pouco sobre esse rollback que você falou hoje na aula, né? Aham. E a gente às vezes fica vagando, cara, mas onde é a aplicação disso, né? Agora já sabe. Agora já entende um pouco melhor. Banco de dados é toda hora. Imaginou você tá fazendo um saque de dinheiro. Aí o banco registrou que você tirou o dinheiro. Aí o caixa eletrônico lá não abriu a portinha. Ou tá sem dinheiro. O que tem que fazer? Dá rollback, volta tudo. Devolve o dinheiro para dentro do caixa eletrônico, vai na conta do cara e devolve o dinheiro para a conta do cara. Ele faz isso, eu já meto o pé no caixa eletrônico. Essa merda não tá me dando dinheiro, né? Mas é de boa. Mas entenderam essa parte? É perfeito. Matheus Amaral. Não? Matheus Ortega. Presente. Matheus Saito. Presente. Murilo. Rafael Antunes. Professor, estou presente. Murilo. Rafael Antunes. Não. Renato Pereira. Presente. Rian. Thales. Presente, professor. Thiago Márcio. Presente também. Vitor Nogueira. Presente. Vitor Yudi. Presente. Vinícius. Não? Ah, tem. E Vanderlon. Não? Bem, era isso. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido essa parte da Deadlock. Viram por que o Windows não faz muita coisa. Então, o que ele faz? Ele só faz o primeiro modo lá, que é a exclusão mútua, que é colocar um monte de gerenciador. E o resto? Salve-se quem puder. Por quê? Porque aí eu teria que fazer todos os outros. Teria que colocar a ordem em cada programa. Cada programa ia ter que falar naquele momento qual que é a importância dele. O programa ia ter que ir lá, liberar se não tivesse tudo. O programa ia ter que ter no comecinho do programa tudo que se precisa para executar. Então esse negócio é meio complicado. Então, para evitar complicação, eu trato o básico.
que é exclusão mútua. O mesmo hardware não pode ser acessado por 2 programas. Só. E o resto, salve-se quem puder. Travou, Ctrl Alt Del e você escolhe qual programa que você quer matar. Entenderam? Sim. Então, era isso, pessoal. Uma ótima noite para vocês. Até amanhã. E Maria, amanhã, então me lembra no comecinho da aula, ok? Valeu, professor. Boa noite. Obrigado. Uma ótima noite para vocês. Falou, boa noite. Obrigado, pessoal. Até amanhã, se Deus quiser, estaremos aí.